Não existem protagonistas no mangá. Pelo menos é isso que diz Inyo Asano, autor de What a Wonderful World, ou Um Mundo Maravilhoso, que poderia ter sido traduzido assim, mas a editora JBC preferiu deixar em inglês, o que eu acho meio... Inyo Asano já é um cara bastante conhecido no Brasil, muitos trabalhos dele estão saindo, foram anunciados marres deles, e ele tem se destacado justamente por ter não só uma arte bastante interessante, bastante bonita, eu vou falar mais dela aqui ao longo do vídeo, mas por ser, acima de tudo, um grande poeta, um cara capaz de falar da pequenez da vida. Eu confesso para vocês que eu tenho até uma certa dificuldade em ler Inyo Asano. Boa Noite Pum Pum, que é um outro trabalho dele, que também saiu pela editora JBC, eu não consigo terminar, eu preciso terminar, porque me deixa profundamente melancólico. Ele consegue tratar a melancolia e, ao mesmo tempo, esse humor, mas esse humor triste que reside dentro da melancolia, de um jeito tão intenso, tão forte. Costumam categorizar Inyo Asano como um mangaka slice of life, ou seja, ele trabalha com fatias de vida, com fragmentos da vida, mas eu acho que isso é pouco para explicar o que há de diferencial nesse autor, o que há nele de brilhante. E isso a gente pode descobrir em What a Wonderful World, que é um quadrinho que foi publicado, seriado, entre 2002 e 2004, e que mostra muito o amadurecimento do estilo dele. Antes de tudo, é preciso considerar que o Inyo Asano é um fotógrafo. Eu quero dizer que ele faz fotografia em mangá. Isso diz muito sobre o traço dele, sobre a arte dele. Ele trabalha, os cenários são fotos editadas, portanto a gente tem sempre esses fundos que são hiperrealistas. Ele trabalha muito com desfoque, com flare. Flare é quando esse efeito, quando bate a luz do sol na lente e dá aqueles efeitos, ele usa isso bastante. E nos closes ele trabalha bastante com grande angular. Isso é algo que ele vai intensificando ao longo da carreira dele. Então a gente tem essa sensação, toda vez que chega no rosto de alguém, que há uma certa deformação na perspectiva, e isso é também o reflexo de um efeito fotográfico. Mas para além disso, ou melhor, por causa disso, o Inyo Asano põe em curso um projeto muito específico, muito particular, que é caro a ele, que é conseguir contar histórias que não tenham protagonistas. E isso é uma coisa que não é tão simples, não é assim tão fácil de fazer, porque toda vez que você constrói uma história, você está realçando um personagem, algum personagem, seja ele uma figura carismática, não carismática, seja ele uma figura heróica ou não heróica, ele acaba se ressaltando, a gente acaba criando uma certa afeição, a gente, de algum modo, o elege como um nosso condutor na história, ele passa a ser uma figura um tanto governante da narrativa. E o que o Inyo Asano faz nos seus mangás, pelo menos nos mais recentes, e eu falo dos mais recentes, uns 20 anos para cá, é de desativar na narrativa a possibilidade de constituir um protagonista. Então ele primeiro faz isso justamente pelos efeitos fotográficos. Ele faz desenquadramentos, então às vezes as pessoas não são mostradas pelo rosto, sim por partes do corpo, ou a gente vê elas de costa, ou tem o efeito do desfoque, ou tem o flare, como eu já disse. Ou seja, ele vai criando uma série de recursos que vão fazendo com que as pessoas não ganhem essa centralidade que a fotografia elegeu historicamente no close, no retrato, nesse culto ao rosto como um culto da personalidade. Ao mesmo tempo, ele trabalha muito bem, algo que é bastante caro já aos mangakas, que são esses momentos vazios, esses intervalos de tempo, através de imagens que pareçam não ter muito a ver com a história, mas que são suficientemente fortes para compor um clima, para trazer uma sensação, mas ao mesmo tempo ele vai fazendo fotografias da ação. Então quando a gente menos espera, daí um rosto aparece, mas esse rosto que aparece não é para enfatizar um protagonista, não é para nos apresentar um herói, mas justamente para nos dar mais um olhar um tanto fugaz, quase que um olhar espião de um recorte da vida. Vamos pegar como exemplo aqui essa breve situação onde a mãe está levando a filha para ir ver o pai, eles são separados, a menina sai correndo e ela tropeça. E aí, quando a gente vira a página, tem esse plano aqui, esse quadro muito intenso dela machucada no chão, sofrendo, tem um drama imenso nesse quadro aqui. E eles continuam ali conversando de boa. E logo em seguida ela está brincando, indo para o lugar onde ela tinha corrido. O que é interessante observar, só pegando essas duas páginas, ok? A gente poderia analisar muita coisa aqui, é que o tempo todo que o Inyo Asano está tentando fazer
é de dizer, olha só, eu não vou realçar nenhum personagem, eu vou trazer uma série de personagens, é o que ele faz aqui, ele constrói uma série de figuras, onde a gente acompanha fragmentos da vida dessas pessoas que vão se interligando, mas nenhuma delas é importante o suficiente, nenhuma delas é relevante a ponto de nós sentirmos que elas carregam a história. É justamente o contrário, e é isso que o Inazan insiste, inclusive, como discurso nas suas histórias. Mais do que os personagens conduzirem a vida, mais do que nós pessoas termos o protagonismo nas nossas vidas, o que ocorre é que a vida nos leva. O que acontece é que a vida, e portanto também a morte, que ele vai tratar disso nesse mangá, elas nos envolvem de tal maneira que nós somos uma espécie de voyeur, de espiões, de pessoas que estão simplesmente observando, contemplando as coisas que estão acontecendo e, portanto, as nossas ações, quando elas vêm, elas têm uma capacidade de mudar uma coisa ou outra, mas são pequenas coisas, nós não temos força, nós somos muito pequenos, a nossa pequenez é gigante. Por isso que o quadrinho dele, como um todo, é melancólico, não só o What a Wonderful World, mas todos os outros trabalhos dele, porque ele traz sempre essa sensação avassaladora de que existe um mundo muito mais vasto, um mundo onde uma série de coisas estão sempre acontecendo e, portanto, nós somos muito pequenos perante esses acontecimentos. Não só isso, nós também não temos centralidade nesse mundo, ou seja, as outras pessoas são tão importantes quanto nós, que também não somos grande coisa. Por isso ele vai pipocando de personagem para personagem, por isso que ele vai trabalhando com essas perspectivas que não procuram enfatizar tanto os closes, por isso que ele vai contando uma história dentro de outra história, ou uma história intercalada com outra história, de modo a nos dizer mais do que a vida de alguns personagens, mas sim um estado de espírito e uma maneira de viver, que é não uma maneira de viver heróica, grandiosa, no sentido de achar que você pode sobrepujar os seus grandes desafios, mas de entender que, apesar de tudo, nós não temos grande poder sobre o que nos acomete. E isso que nós sofremos pode ser tanto do ponto de vista externo, portanto, pessoas que nos agridem, acidentes, doenças, mas sobretudo, e é nisso que o Inazan é muito bom, do ponto de vista interno. Nós não governamos nem um tiquinho as nossas emoções, os nossos sentimentos, por isso estamos sempre de passagem no mundo. Não só de passagem, mas acima de tudo na condição de passageiro. Nós nunca assumimos o volante de nada do que está acontecendo. Por tudo isso fica a sugestão de What a Wonderful World. É um mangá muito bom, muito bonito. A tradução do Caio Pacheco me parece que está boa. Tem alguns diálogos estranhos, mas eu acho que deve ser no original. Isso é uma coisa meio constante em outros mangás dele, também que passou por outros tradutores. Não saberia dizer isso com precisão. E eu vi gente reclamando que a edição da JBC tá meio complicada de abrir. Tá um pouco mesmo, tá? Mas assim, tem gente que falou que tá impossível de abrir o mangá e ler. Também não é assim, né, gente? Então é isso, pessoal. Sempre peço que vocês curtam o vídeo, caso vocês tenham de fato gostado, porque é algo que ajuda muito a vencer o vilanesco algoritmo. Compartilhem, comentem e também segue lá no Instagram, @KNSSarjeta. Valeu!